Bom, eu acho que a Venezuela é um dos casos mais flagrantes de manipulação da imprensa que a gente vive no Brasil. Até a Síria merece no Brasil um tratamento melhor do que o que tem a Venezuela. Porque a gente tem uma comunidade síria no Brasil muito grande, que não deixa a mentira ser tão alucinada. A Venezuela, contudo, não tem. Então, a gente, embora seja um país vizinho ao Brasil, toda a narrativa que é feita sobre a Venezuela aqui é feita pela grande mídia. Então, a gente ouve os caras falando com a maior cara de pau que aquilo lá é uma ditadura. E é inacreditável, porque na Venezuela, na televisão, no horário nobre, a gente tem cadeias de redes de televisão que xingam o Chávez, que dizem que o Chávez era gay, que dizem que o Chávez... Isso para humilhar o Chávez, não é para promovê-lo. Para exaltar o amor dele pela diversidade. Não, que xinga o Chávez de todas as coisas possíveis, xinga o Maduro, chama o Maduro de motorista de ônibus, que ele de fato era a profissão anterior dele, enfim, como um desqualificado para governar o país. Então, a gente tem ao contrário do que se diz, uma liberdade de manifestação e expressão na Venezuela gigantesca. Eu, por exemplo, estive lá no domingo, não esse agora, o passado, em que a oposição realizou um suposto plebiscito para consultar a população sobre a possibilidade ou não do Maduro continuar à frente do país e realizando a Assembleia Nacional Constituinte que ele está propondo. Bom, essa consulta foi feita em vários lugares do país, sem nenhum tipo de repressão, sem nenhum tipo de cerceamento à liberdade da direita lá, de se manifestar e de organizar o seu ato. Ao contrário, a gente vê um país que debate muito, que é muito combativo. A direita é muito combativa, e é tão combativa que usa, inclusive, de métodos terroristas, e é uma coisa que a imprensa brasileira é criminosa nesse sentido, porque a imprensa brasileira põe nas costas do governo venezuelano as mais de 100 mortes que já ocorreram nos últimos 3 meses, em função desse acirramento da disputa política, quando a maior parte das vítimas foram assassinadas por militantes da própria oposição, que joga bombas, que arremessa, que ataca a Guarda Nacional, e não é que ataca... Bota fogo nas pessoas. Bota fogo nas pessoas. Tem uma cena, infelizmente... verdadeira, mas enfim, dramática, de um rapaz que era um rapaz que foi identificado dentro de uma manifestação da oposição, foi identificado como chavista, e ele simplesmente, a oposição, colocou fogo no cara, e esses vídeos estão na internet. Enfim, então é uma oposição violentíssima, uma oposição que usa métodos terroristas, e que aqui no Brasil é pintada com as cores são os defensores da democracia, os soldados da democracia, as pessoas mais bacanas do mundo, enquanto Maduro é um ditador. A Venezuela vai fazer, nesse final de semana próximo, vai fazer uma eleição para a nova Assembleia Nacional Constituinte. É uma proposta muito interessante de representação política, porque... Pela primeira vez, em vez de ser um homem, um voto, a Venezuela é um país que aprofundou muito a questão da democracia. E eles perceberam que nas democracias burguesas, e o nosso parlamento é prova disso, quem mais se faz representar são os empresários, são os ricos, é quem tem dinheiro para fazer a propaganda eleitoral, para mobilizar máquinas eleitorais imensas e tal. Então, nessa eleição da Assembleia Nacional Constituinte venezuelana, nós vamos ter os votos pelo método convencional, mas nós vamos ter como se fossem cotas também para os setores mais desfavorecidos da população. Que não tem dinheiro para fazer milionárias campanhas eleitorais. Que não tem dinheiro para fazer milionárias campanhas eleitorais. Então, por exemplo, vai ter cota de trabalhadores, cota de camponeses, cota de pescadores, cota de deficientes físicos, enfim, vai ter cotas num conceito que a gente... Hoje, até outro dia, era um absurdo. No Brasil mesmo, se falava em cotas, as pessoas arrepiavam os cabelos. Hoje em dia as pessoas estão falando, bom, se você não dá para tratar igualmente, os desiguais.
Então, a Venezuela hoje vai ter uma constituinte, vai eleger nesse domingo uma constituinte que vai ser a maior parte dos deputados serão eleitos pelo método tradicional, outra parte vai ser exatamente no sentido de proteger e de dar condições de representatividade para os setores mais pobres, mais humildes e tal. Nesse sentido, é uma radicalização da democracia e é uma radicalização de um processo de representação popular. Inclusive as comunas populares, que na Venezuela são muito fortes, muito ativas e muito reivindicativas, inclusive do governo, elas vão ter representação na nova Constituinte. Então, eu acho que é um país que eu não tenho dúvida nenhuma de que a gente tem que olhar mais para a Venezuela. Mesmo a esquerda brasileira é muito desinformada em relação ao que se passa na Venezuela. A gente tem que se informar até para defender esse processo que é muito interessante. A gente teve a Revolução Cubana, 20 anos depois a gente teve a Revolução Sandinista, 20 anos depois a gente teve a Revolução Bolivariana, e nós estamos agora no momento de um novo pacto a acontecer nesse país, aprofundando esse processo revolucionário que está acontecendo lá desde o final da década de 90.